E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio da Pipoca Atópica, o podcast da dermatite atópica. Meu nome é Leonardo Faria, sou médico dermatologista, voluntário da Associação de Apoio à Dermatite Atópica e também paciente com dermatite atópica. E para apresentar esse episódio junto comigo, eu tenho a doutora Luciana Maranho, que também é médica dermatologista, voluntária da ADA e paciente com dermatite atópica. Boa Oi, noite, Léo, tudo bem? Luciana. Boa noite. Tudo bem? E sobre o que a gente vai conversar hoje, Luciana? Hoje nós vamos falar sobre os tratamentos da dermatite atópica de Le- forma geral. Legal. E quem que a gente vai entrevistar? Quem que vai conversar com a gente? Para conversar sobre esse assunto, nós temos a doutora Silvia Assunção Souto Maior. Ela é médica dermatologista e mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, de São Paulo, atualmente chefe do setor de dermatologia pediátrica desse serviço. Obrigada, doutora Silvia, por aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar sobre dermatite atópica. Vamos. E também temos o Dr. Mário César Pires, ele é dermatologista e alergista, mestre e doutor pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, atualmente coordenador do ambulatório de dermatite atópica do Hospital Padre Bento e dermatologista do Hospital do Servidor Público Estadual, e também foi meu dermatologista. Fato curioso. Boa noite, professor. Muito obrigado, Leonardo, Luciana, Dr. Roberto Takaoka, o pessoal da ADA, Associação de Apoio à Dermatite Atópica. Eu ia falar isso, que além de tudo, o Luciano é amigo e foi também paciente no consultório. Eu lembro você no garotão lá e está bem atualmente, né, Luciano? Leonardo, graças... Leonardo, desculpa. Imagina. Eu troquei os nomes, desculpa, Leonardo. Léo, que eu chamo mais de Léo. Tô bem, graças a Deus. Hoje tô bem controlado. Passei por algumas, o Dr. Mário me ajudou muito. Mas é um prazer, assim, para mim ter o senhor aqui hoje Eu que e agradeço. te encontrar nos congressos. E é muito legal, muito gratificante. E, bom, para começar, falar um pouquinho sobre tratamento, né? Acho que começar do começo, né? Acho que vou perguntar para a doutora Silvia. Doutora, quando chega um paciente, assim, a senhora costuma trabalhar mais na parte infantil, né? Então, costuma chegar o paciente, acho que com os pais também. Como é que é essa primeira consulta ali com o paciente? Quais costumam ser as demandas? Como é que você costuma lidar com isso? Conta um pouquinho, assim, pra gente. Bom, eu acho que a gente tem que começar ouvindo mais do que falando. Eu sempre peço para os pais, no caso, quando é criança, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para a criança também. Ela é o nosso paciente. E eu começo perguntando, o que mais te incomoda? O que é mais difícil para você? Porque para nós dermatologistas, o diagnóstico de dermatite atópica, apesar de ser clínico, baseado em critérios, muitas vezes ele é relativamente fácil. Somos especialistas. Mas para a família, existem inúmeras dúvidas, existem mitos, existem várias questões que eles ouvem nas redes sociais, nas mídias. Fake news não existem só quando se fala de guerra, mas também quando se fala de assunto médico. Então, eu acho que nesse primeiro contato, ouvir mais, tentar esclarecer o diagnóstico e estar prontos para resolver as principais dúvidas. Então, o que pode e o que não pode. E aí sim, começar a orientação. A orientação sempre deve ser iniciada pelas orientações de banho, de cuidados, de produtos que devem ser usados e evitados, de tratamento tópico, porque a gente sabe que é muito frequente a dermatite atópica, porém, os casos graves, ainda bem, são minoria. Legal. Da parte do adulto, né, que eu acho que é um pouquinho mais de experiência do Dr. Mário, o senhor acha que tem alguma particularidade, mais ou menos parecido? O que você costuma, pela sua experiência, ver, assim, dessas principais coisas que os pacientes trazem, assim, no começo, na primeira consulta? Não, eu atendo adultos e crianças Isso também, né? Mais adultos, talvez. No ambulatório, a gente tem um ambulatório de dermatite atópica, tem adulto e criança. A abordagem inicial é mais ou menos como a Silvia explicou,
E as orientações, a conversa, a gente ouve, não importa o grau. Eu penso que o caso mais leve merece a mesma atenção, porque eu não quero que ele se torne grave. Uhum. Adulto é mais difícil o caso leve. A maioria dos casos leves são crianças. Uhum. Adulto, quando persiste na idade adulta, né, costuma ser mais complicado. E aí, assim, a gente ouve bastante, vê as angústias. Realmente, em termos de orientação, a maioria não vem bem orientado. Muitas vezes, eu digo que uns 50% dos casos que encaminham para mim para tomar imunossupressor, tomar medicações mais potentes, tudo eu acabo na conversa, na explicação, você organiza o tratamento, que é o que eu falo. Vamos botar os pingos nos is. Vamos organizar o tratamento tópico, as orientações, como a Silvia falou, a gente tem por escrito, os residentes já sabem que quando chega um caso novo, a gente vai demorar, vai ouvir bastante e depois explicar bastante também. A gente trabalha desde os aspectos de banho, roupa, tal, até a questão emocional. No ambulatório de dermatite atópica, a gente tem uma equipe de psicólogos também, que tem reuniões como da ADA, a gente é um polo da ADA, mas durante o ambulatório a gente pinça alguns casos já para fazer um grupo ali, e toda semana a gente faz. Então, atualmente a dermatite atópica é uma doença que está muito em alta, né? Sim. Ainda bem que não os sei avanços... se eu chamaria muito, mas vamos chamar em alta. Mas evoluiu muito, perto do que a gente tinha. Sim, e o que a gente tem hoje. Está mais conhecida, mas ainda é diferente da, por exemplo, psoríase e vitiligo, qualquer leigo conhece, já ouviu falar de psoríase. Tem o dermatite atópica, agora é que eles estão tomando maior contato. Da população em geral. Da população em geral. Isso. E assim, está melhor do que há 10 anos, vamos supor. Né? Mas eu acho que ainda não atingiu o grau de conhecimento que nós gostaríamos. Isso. Até, desculpa, só para não perder o fio da meada, ainda temos problemas de bullying, de discriminação. Eu já tive que fazer atestado para a criança poder ir à escola, porque a professora tinha proibido a criança de frequentar a aula, porque se estava coçando, passava, ia pegar nas outras crianças, e a professora simplesmente não queria que a criança frequentasse a aula. Por desconhecimento, e tinha o diagnóstico já, o paciente já vinha acompanhando. Aí eu tive que fazer a declaração que a criança estava apta a frequentar aulas, e tinha que frequentar aulas. Né? E de trabalho também, já tive problemas de afastamento no trabalho e coisas assim. Então, está melhor. Mas é um longo caminho. É um longo caminho. Se você pegar, por exemplo, ninguém afasta alguém com psoríase, por exemplo. Né? As pessoas conhecem, às vezes a gente vê até em filme, ele tem psoríase, né? Assim, agora está melhor, com certeza, do que quando a gente começou a trabalhar com esse tema, né? Mas entre os especialistas é uma doença que hoje em dia se tem mais alternativa. Com certeza. Entre os especialistas. A gente vê muita dificuldade ainda com relação à população médica em geral. E aí nós temos muitos avanços e vocês dois falaram que na primeira consulta vocês orientam banho, cuidado. Então, se a gente tiver que falar, mais ou menos 85% da população tem casos leves e vão ser tratados com tratamento tópico. Como vocês veem a importância do tratamento tópico para o tratamento da dermatite atópica? Porque a minha impressão é que quando o paciente chega, lógico, os leves, a gente vai controlar mais fácil. A minha impressão é que quando o paciente chega e os pais chegam, eles querem que eu dê uma resposta e uma solução. Que, na verdade, muitas vezes não é diferente do que o dermato que ele foi anteriormente. Sim. Como vocês lidam com isso? Sim. Então, eu acho que uma coisa que você falou é muito importante. Nós avançamos muito, mas temos um longo caminho pela frente. Eu acho que o primeiro caminho é educar. E eu acho que isso é para qualquer doença. Principalmente quando nós falamos de doença crônica. A dermatite atópica, nós sabemos que ela, em alguns casos, pode evoluir com períodos de melhora a pior e até se autorresolver ao longo do tempo. Mas o que nós vemos hoje, e os pacientes que chegam para o especialista, que não ficaram com o pediatra, que não ficaram com o médico generalista, são aqueles pacientes que têm uma demanda maior.
E eu acho que essa demanda começa, e é nossa função, informar, educar. Então, o que é isso? Eu sempre costumo dizer, você sabe o que você tem? Você sabe o que é dermatite atópica? Porque aí a gente ouve, Mário, muito do que você acabou de falar. O que o Mário disse, sofrer bullying, discriminação, preconceito, mostra que a sociedade ainda não sabe o que é dermatite atópica. Então, quando a gente consegue esclarecer, principalmente para os pais, seu filho pode sim frequentar a escola. Seu filho não vai ser um ET, ele vai poder brincar com as outras crianças, ele vai poder ir à praia, ele vai poder entrar numa piscina, desde que tenham sido tomados alguns cuidados para evitar que a pele fique mais irritada, mais ressecada, ou que, sobre aquela dermatite atópica, se sobreponha uma dermatite de contato, por exemplo. Então, eu acho que tudo começa com essa orientação. E também valorizar a questão pessoal do paciente. Porque muitas vezes, a gente sabe, prurido é o principal sintoma. A gente perguntar para o paciente, você se coça? É óbvio que ele vai dizer, sim, eu me coço. Como dizia um professor que eu sempre me lembro e que vocês devem conhecer, que era o Dr. Fausto Alonso, foi meu inspirador para fazer dermatologia pediátrica. Nossa, de muita gente. Ele dizia que as duas coisas que mais coçam na criança são escabiose e dermatite atópica. Então, sem dúvida, vai coçar, mas tentar entender o que é gatilho para aquela criança, que é diferente do que é para o paciente, para o irmão dela, que pode ter a mesma dermatite atópica. Quais são os pontos que mais incomodam? Às vezes, o que mais incomoda é que o uniforme da escola é de shorts. E a criança não quer ir de shorts para a escola, porque as lesões nas regiões atrás dos joelhos aparecem. Eu já ouvi de uma criança uma coisa que me fez pensar. Doutora, por que a dermatite atópica tem que aparecer? Não podia ser uma coisa escondida na minha barriga? Não, é no meu braço, é na minha perna e dos dois lados. É exatamente isso. Então, eu acho que a gente tem que antes acolher e aí sim tentar orientar, porque tudo vai começar, seja caso leve, moderado ou grave, não é, Mário? Tem que explicar do mesmo jeito. Exatamente, com essa explicação inicial. E com as orientações de banho, e uso de sabonetes, e evitar esponjas, coisas abrasivas. Enfim, vai começar por aí. E daí continuar. E vocês percebem que, acho que o Dr. Mário falou que mais ou menos metade ele acha que chega com alguma defasagem, porque eu acho que é um ponto de conflito, assim, porque pelo que a gente vê na nossa experiência no próprio grupo, lá conversando com os pacientes, às vezes eles ficam um pouco chateados de chegar de novo e daí falar, nossa, mas o médico repete tudo e tal. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, às vezes, tem algum ponto que dá para ser otimizado e, às vezes, até melhorar um pouco a adesão, né? Que é outro, acho que é um ponto importante, assim, na questão de tratamento de doenças crônicas. A gente sabe que, às vezes, um paciente, ele acaba ficando com um quadro mais grave, não necessariamente por conta da doença em si, mas, às vezes, por até uma falta de adesão do que poderia ser feito, né? Então, são pontos que acho que a gente precisa tentar trabalhar, às vezes, antes de partir para um algo a mais. E eu imagino que vocês, como especialistas, recebendo pacientes já de outros médicos, deva receber o paciente com esse anseio, assim, sabe? Ele já chega querendo a mais e tal, e daí a hora que você começa a falar de novo aquilo lá, deve dar uma, sabe, o paciente dá uma desanimada. Mas talvez, Léo, a maneira de colocar possa ajudar. Então, quando a gente fala ouvir o paciente... O cara já é referenciado, então ele ouve mais. Exato. Ele quer saber a sua opinião, ele quer saber o que você faria de diferente, Sim, né, Mário? Sim. Então, veja bem, a Luciana destacou que realmente está mais em evidência a dermatite atópica, tudo, e eu acho que até posso afirmar com certeza que os colegas também estão mais bem orientados com relação à dermatite. Os pediatras, os clínicos mesmo, mas acho que talvez mais os pediatras. Hoje eles têm uma boa orientação. Agora,
o que eu explico dessa questão? Nós estamos falando de tratamento tópico. Se você pegar mesmo os estudos com as drogas mais novas, mais modernas, tudo, quando você faz isoladamente, né, uma monoterapia, os índices de melhora não são tão bons. Então, eu insisto para o paciente que o cuidado tópico, com tudo que a gente já conversou aqui, é tão importante quanto a medicação sistêmica. Então, assim, eu falo, já pensou que bom se você tivesse um problema cardíaco, pudesse enfiar o dedo lá e colocar o remedinho só dentro do pedacinho do coração que está doente? Na pele você tem essa oportunidade. Você vai passar o remédio na doença. E é muito menos tóxico do que você ficar com uma medicação sistêmica. Então, eu insisto que dermatite atópica vamos tratar com tópico. Aí eu brinco com os pacientes. Agora, a Silvia tocou num assunto que isso é complicado, que tem dado muito, vocês também devem estar atendendo. A questão da coceira e a associação com escabiose. Vira e mexe, às vezes até mesmo a gente pode comer bola, porque você está acostumado, o cara vem coceira, de repente fala, mas essa coceira mudou. Está mais intensa. Coça à noite. E aí, quem tem mais experiência, quem está no ambulatório de dermatite, a gente praticamente toda semana lá tem 1 ou 2 que a gente olha, esse aqui sai um pouco da curva, essa coceira. E muitas vezes a gente faz tratamento de prova, né? Exato. Tem casos que a gente acaba, né? O cara tá melhorando das lesões, tudo, aí você vai olhar a lesão no punho, interdigital, tudo, e a escabiose tá um inferno, né? Porque a gente tá tendo muita, então tem que se prestar atenção nisso também. O paciente mesmo às vezes percebe, fala, doutor, a coceira tá um pouco diferente, tá mais intensa à noite, eu já estava acostumado, mas eu acho que alguma coisa mudou. Atenção para esses casos. Eu acho que esse ponto de o que mudou é um olhar que nós também temos que ter e realmente melhorar esse exame físico, melhorar esse diagnóstico. A consulta de correria não dá certo. Exato. A consulta de um paciente com dermatite atópica, ela, não só a primeira, a segunda e a terceira, você tem que estar muito atento ao que o paciente te diz e muito atento ao exame físico. Eu acho que toda consulta esse paciente tem que ser examinado. E se ele refere, como o Mário mencionou, que algo mudou, eu vinha muito bem, doutora. Eu estava lá usando meus hidratantes, meu sabonete adequado, eu usava o corticoide tópico nas lesões, conforme orientado. E aí, de repente, de um dia para o outro, eu comecei a me coçar desesperadamente. Ou mudou o odor das lesões, mudou o cheiro das lesões. Começou a ter uma exudação mais intensa, ou surgiram lesõezinhas que parecem... Tem paciente que fala exatamente isso. Parece que eu tô com catapora. A gente escuta isso. É só você dar essa abertura. Então, isso já faz despertar, tem que despertar no profissional esse outro olhar. Será que ele tem uma infecção secundária? Será que ele tem uma escabiose sobreposta? Será que ele está fazendo algum eczema, uma dermatite de contato sobreposta à dermatite atópica? Eu acho que nós temos que ampliar um pouco esse olhar. O paciente não precisa necessariamente, eu sempre falo, você não precisa escolher só um diagnóstico. Olha, eu tenho dermatite atópica, ponto. Logo, eu nunca vou ter uma escabiose junto, eu nunca vou ter uma dermatite alérgica de contato. Vivemos a onda dos produtos cosméticos, dos skincare. O que nós vemos essas crianças e adolescentes e adultos usando de produtos numa pele que tem, sim, uma alteração da barreira, uma permeação diferente de tudo que você vai passar naquela pele, do que um paciente que não tem dermatite atópica e que tem a mesma idade e que tem até um fototipo parecido, mas não tem as alterações de barreira e nem as alterações imunológicas do paciente atópico. Eu queria colocar uma questão para a Silvia também, tudo bem? Tudo. Bom. Tem um quadro, você falou em contato, por isso que eu vou te perguntar. Tem um dos membros da equipe, a doutora Renata, ela é pediatra e alergista, e ela sempre salienta como é alergista, tudo. A minha filha.
As lesões na parte posterior da coxa pode ser da dermatite, mas muitas vezes é do vaso sanitário. A gente pega muitos casos que você está melhorando em tudo, como a Silvia falou, mas aquele local ali não tá, e aí você usa alguma coisa, tem medo de usar um corticoide potente por questão de estria na coxa, uma menina, normalmente por volta aí de 8, 9 anos, né, Silvia? Não sei se você tem essa experiência. Sim. E o nosso pessoal lá, a gente treina, né? Examina direitinho, porque às vezes aquilo não é da dermatite atópica, é um contato super ajuntado, porque senta e fica, e senta lá, limpa com pinho-sol, a tampa, ou às vezes é do próprio material, madeira, alguma coisa assim. Nesses casos na parte posterior da coxa, às vezes é da dermatite, sim. Mas muitas vezes a gente tem dúvida, acaba aí, às vezes é difícil você testar, né? Aí às vezes a gente acaba mandando, ó, vamos mudar o assento e acabou, limpa só com água, não passa nada, para a gente ver como é que se comporta. Não sei Isso se é muito comum. Isso que o Mário está mencionando, que a gente popularmente chama a dermatite em localização de toalete, ou seja, aquela que acomete a região atrás da coxa, logo abaixo dos glúteos, e que muitas vezes até pega a lateral dos glúteos, simétrica, bilateral. Tem pacientes atualmente que já foram muito graves, que usaram tratamento-alvo, esses tratamentos de última geração. Tudo melhorou. Aquele bendito local o bumbum não melhora. A coxa e o bumbum não melhora porque tem um contato. Exatamente. Então, isso pode estar sobreposto e também exige esse olhar um pouco mais detalhado do profissional que está acompanhando. Então, acho que dois pontos aí que vocês trouxeram, que acho que é legal, né, da gente falar. E dizer para o pessoal que está assistindo também, que é justamente esse ponto que nem todo mundo que tem dermatite atópica só tem dermatite atópica, pode ter outras coisas, né? Então, não é porque eu tenho dermatite atópica que tudo que aparecer na minha pele vai ser por conta da dermatite. E acho que cabe deixar de recado, né, para pacientes, assim, tomar cuidado com essa coisa da automedicação mesmo, né? Sim. E eu acho que até é ok de início você suspeitar que seja da própria dermatite, né, porque acaba que faz mais sentido. Tem até professores que sempre falam, é mais fácil o paciente ter uma coisa só do que ter duas, né? Então, você sempre de início vai acabar achando que é... Mas se tá tentando fazer um tratamento e não tá dando certo, você começar a pensar que talvez possa ter mais de uma coisa junto ali. Você tocou num ponto bem interessante. Se o paciente está seguindo corretamente as orientações de banho, de aplicação dos hidratantes imediatamente após o banho, numa quantidade generosa, em toda a superfície da pele, ele está fazendo tudo direitinho. Ele usa... Vamos lembrar que a primeira linha de tratamento tópico ainda é o corticoide. O corticoide de uso tópico, respeitadas as devidas potências desse corticoide. Então, existem corticoides muito agressivos que não necessariamente e nem devem ser utilizados numa pele de criança, né? Eu sempre digo que, às vezes, o médico não lê a bula, a mãe lê. Então, o profissional, ele tem livre-arbítrio para prescrever o que ele quiser, mesmo que fora da orientação de bula, desde que isso esteja de comum acordo com o paciente ou a família. Então, claro, uma criança não vai usar um corticoide de potência tão alta em áreas que ficam abafadas. Todo mundo sabe, mas é importante falar isso para a população. Áreas que ficam sempre cobertas. Por exemplo, no inverno, então, a pessoa vai usar roupa de manga comprida, calça mais comprida. Ela vai passar aquela pomada ou aquele creme de corticoide e logo em seguida colocar uma roupa que vai abafar. Cuidado com a quantidade, com a potência do medicamento e com as áreas todas que ela vai aplicar aquilo. Então, isso também é uma outra orientação que a gente deve dar. Também falando de tópicos, né, Mário? Eu acho que uma grande revolução no tratamento, e a gente presenciou isso nos anos 2000, foi a introdução do que a gente chama, um nome meio difícil, inibidor tópico da calcineurina, que para vocês que estão ouvindo, parece um palavrão, mas são medicamentos que vieram com alta tecnologia para poupar o uso excessivo do corticoide.
são excelentes. Mas será? São mais caros. Mas será que eles devem ser usados no corpo inteiro, Mário? O que você acha? Do ponto de vista de absorção, pode, não tem absorção. Quando a gente fez os estudos, nós fizemos estudo tanto com o pimecrolimo como com o tacrolimo. E se coletava a urina dos pacientes para ver a quantidade que era excretada na urina e é irrisório. Houve um tempo aí, foi em 2005, que surgiu uma balela, se aumentava risco de linfoma, câncer da pele e tudo, e hoje em dia a gente sabe que não. Agora, deve usar no corpo todo? É a pergunta. Eu acho que não. Eu acho que sempre para áreas limitadas, até pela questão do custo, pode arder um pouco, tudo. Agora, se o cara quiser usar, eu nunca tive alguém que eu deixei usar assim no corpo todo, mas não haveria problema, né? E a gente fez o estudo, um dos estudos foi de crianças com 3 meses a 2 anos, eu não sei se você chegou a participar desse. Teve um de maior e depois teve aquele de 3 meses até, e acabou sendo aprovado até uma faixa etária um pouquinho maior, né? Mas no caso do pimecrolimo, a gente fez o estudo de 3 meses e, se não me engano, o tacrolimo foi 2 a 10 anos. Né? Que é até hoje a liberação. E, assim, é seguro. Agora é complicado, toda a problemática, questão de valores, de coisas assim, né? Então, são boas opções. Agora, só falar que a gente vai lembrando dos casos do dia, né? Hoje eu atendi uma paciente no consultório adulta, né? Você falou de potência de corticoide, tudo. A corticoterapia tópica é uma arte que a gente tem que dominar. Ela tinha uma rosácea e uma dermatite periorificial que estava tratando com Candicorte. Eu vou falar o nome comercial, eu não uso, não sei nem exatamente como usar, mas é um corticoide de alta potência junto com cetoconazol. E aí ela tinha inicialmente uma rosácea leve, um eritema, pelo que ela contou, né, com telangiectasias, tudo, e aí veio cheio de acne no rosto, tudo por conta de um corticoide de alta potência. Então, a gente tem que, sim, tomar esse cuidado e, como é venda livre no Brasil, o corticoide, mesmo que você fale assim, olha, você vai usar 1 semana, qualquer coisa lá, não vai passar disso. Mas o cara melhorou inicialmente, ele vai continuar usando, que é o que acontecia com essa paciente. Ela usava, dava uma limpada, depois vinha o efeito do flúor do corticoide, e aí ela piora. E atópico, eu acho que você tem bastante, eu tenho um monte de pacientes, e inclusive pacientes que usaram por longo tempo com complicações oculares, né? Eu tenho pacientes que aí na faixa etária de 20 anos aí, já operando catarata. Por conta de corticoide potente. E efeitos colaterais que às vezes vão ser para sempre. Sim. Então a gente vê muito, até pela localização típica nessa região anterior ao cotovelo, né, no que a gente chama de dobra anticubital, pacientes que usaram corticoide de potência muito alta e usaram tanto e todos os dias, até com receio de que voltasse. A dermatite atópica é uma doença que evolui com períodos de melhor e pior. Eu acho que isso é a primeira coisa que o paciente tem que entender. Se ele busca uma cura definitiva, ele vai se frustrar sempre, porque faz parte da história da doença, períodos bons e períodos ruins. Ok, mas será que vale a pena? Isso eu discuto muito com o paciente. Você fica passando todos os dias o corticoide, mesmo depois que não tem mais vermelhidão, que não tem mais lesão, para prevenir que apareça uma outra lesão? O que vai acontecer? Aquela pele afina e vai aparecer estria. E quem tira estria? Isso no uso diário, né? No uso diário. Mas no proativo você faz. Por isso que um progresso no tratamento foi o que a gente chama hoje de terapia proativa. Para que você precisa, depois que melhorou, ficar usando todo dia? Você pode usar 2 vezes na semana, nos lugares que sempre voltam. Pode usar o corticoide. Pode usar o tacrolimo ou pimecrolimo, que são mais seguros para um uso mais prolongado. Mas, enfim, há inúmeros caminhos. E eu acho que esses caminhos é obrigação de nós, profissionais, mostrarmos para os pacientes e juntos podermos tomar as decisões. Caso contrário, o que ele vai fazer? Ele não vai ter seu celular 24 horas para falar, doutora, voltou aqui uma bolinha, o que eu faço com a bolinha? Passo esse, passo aquele. Então, esse tipo de orientação, a longo prazo, ele tem que ser dado. Eu acho que é nosso papel.
Então, o tratamento tópico, ele está na base, né? Na base. Base da pirâmide terapêutica é o tratamento tópico. Os hidratantes. Os hidratantes, os cuidados Vocês locais. Vocês conseguem tratar dermatite atópica sem uso de hidratante? Não. Nem eu. Não. Aliás, essa é uma questão, né? Todo paciente fala assim, será que se eu tomar... Eles perguntam exatamente isso. Será que se eu tomar esse remédio super moderno, que custa 1 milhão, porque eles falam isso. Não custa 1 milhão, mas, enfim, que é tão caro, eu não vou mais passar hidratante? Eu acho que é o sonho de todo atópico. Eu já falei que por enquanto, eles não. poderiam... Por enquanto, não. Eu falei que a melhor ideia, e eu falo isso para os meus pacientes que são adolescentes, que ficam ali nos aplicativos, vamos pensar um jeito de você sair do banho e ter que nem um lava rápido, que já faça o seu hidratante por você. Eu acho que seria uma maravilha. Enquanto não tem, nós vamos enxugar e com a pele levemente úmida, passar o hidratante no corpo inteiro. Isso é inegociável. E eu acho que é importante ter essa postura. Hoje, no ambulatório, um paciente que já foi extremamente grave, que deixou de crescer até por uso excessivo de corticoides, mas aí orais, e isso para a criança é dramático, porque a gente pensa aí em efeitos metabólicos, pode ficar diabético, pode ter colesterol aumentado, pode não crescer, e não cresce mesmo. Se usar por anos e anos corticoide oral, praticamente de forma ininterrupta, usa 15 dias, volta a ter crise, usa mais 15 dias, usa mais 20 dias. Aquela dose não adianta, aumenta a dose. Isso é bombástico, esse efeito. E aí pode ir para o endócrino, pode fazer tratamento com o que for, ele perdeu a chance de adquirir uma determinada estatura. O hidratante... Só acrescentar uma coisa assim. Para vocês, pessoal, a gente sabe que os pacientes vão ouvir. Vamos dar um desconto para eles também. É muito mais fácil você tomar uma injeção ou tomar um remedinho do que passar o hidratante depois do banho. Mas tem que passar. Eu sempre oriento, falo, olha, como a doutora Silvia falou, tem uma doença crônica, evitar a automedicação, o diabético tem que ir no seu endocrinologista, o hipertenso vai no cardio, no nefro, o que for. E o atópico deve evitar a automedicação e procurar o dermatologista. Agora, o básico sempre vai ser a hidratação. Agora, também, a gente tem que conversar bastante, convencer, principalmente adolescente, criança, porque é uma tarefa muito mais complicada do que você tomar uma cápsula ou 2 por dia. Né? Agora, antes da gente passar para o sistêmico, o que eu acho que tem que deixar bem claro em termos de automedicação? Por exemplo, a paciente que eu falei que veio hoje, com lesões no rosto, tudo, já tinha sido medicada, e ela também depois se medicou, 2 vezes com corticoide injetável de depósito. Isso é proibido no atópico. Eu falo para o paciente, olha, eu não vou te proibir nada, até a questão de roupa, procura usar sim, o banho, a gente negocia, não vou proibir nada. O que eu vou proibir é o corticoide injetável de depósito. Só que qual que é o problema? Tem uma sinusite, tem uma coisa tal, vai numa emergência. Acaba recebendo. Ponto. Limpa e depois volta muito pior. Eu tenho pacientes com... Um paciente especificamente com 9 anos de idade, já com osteopenia, que tomava mensalmente, porque é venda livre. Amanhã lá. A gente vê bastante. Fora essa questão do corticoide, né? Acho que é um ponto que gera bastante Tem que saber dúvida. usar. E a gente recebe bastante, todas as reuniões quase da ADA que chegam pacientes novos, chegam sempre com essa história. E eu acho que gera dúvida. Eu queria que vocês comentassem. Primeiro, essa diferença, né, do uso do corticoide tópico, que é o de passar, e do uso de tomar ou de injeção, né, dessa diferença, porque às vezes eles ficam na dúvida, assim, um pode, outro não pode, e até tem essa temática, né, da corticofobia, que são aquelas pessoas que têm muito aversão, medo ao corticoide, e tem a corticofilia, né, que é o pessoal que é ávido, apaixonado pelo corticoide, e a minha impressão é que no Brasil a gente tende mais para corticofilia. Galera, não sei, a minha impressão é que o pessoal gosta mais do que tem medo, assim. E eu acho que você pega esses pacientes que usam... Tem mais...
O exagero Esse para mais exagero. do que para menos. Como é que vocês orientam, assim, primeiro do corticoide de passar, porque tem esses cuidados que vocês falaram dos efeitos colaterais, locais, né? E às vezes até de absorção. Como é... Hoje já tem até estudos que compararam, né? Maneiras e quantas vezes passar o corticoide. Então, a gente tem que aprender também com o evoluir e com os estudos. Então, numa revisão que eu fiz recentemente para dar uma aula, alguns estudos mostraram que se você usar um corticoide de potência média, com baixa absorção e que está liberado para uso em criança, ele é seguro desde que você aplique pequenas quantidades e somente nos locais de lesão. Isso tem que ser... A tendência é usar uma vez ao dia. E a tendência é uma aplicação por dia. Hoje já tem... Esses estudos mostraram que uma vez por dia, na quantidade ideal, ele vai surtir o mesmo efeito e vai ser muito mais seguro, com menos efeito colateral, do que usar como se fosse um hidratante. Quantidades exageradas, que só vão... O que eu costumo dizer para o paciente é: você só vai aumentar o que ele faz de pior, que são os efeitos colaterais. Você não vai melhorar o que ele faz de bom, que é melhorar a coceira, a inflamação. Então, vamos ser realistas. Vamos usar o que precisa, e aí sim eu costumo demonstrar. Eu pego lá pode até ser um hidratante, e aí eu coloco assim. Você tá vendo esse tamanhinho aqui do seu braço? Você não vai precisar pegar isso aqui de pomada ou de creme e besuntar, porque não vai nem absorver. Você vai pegar um grão de ervilha ou um grão de feijão. Você tem que falar de uma maneira que o paciente entenda. E vai colocar e vai espalhar. Sobrou muito, é porque pôs demais. Já dá para pegar um pouquinho daquele e passar do outro lado ou na perna. A quantidade suficiente para você espalhar e a pele absorver, sem deixar excesso, sem ficar melado. A única coisa que pode passar exageradamente é hidratante. Nem sabonete. Se passar sabonete demais, também vai ressecar demais. Sobre a corticofobia, Léo e Luciana, eu negocio. Eu pergunto, explico o que é um corticoide, e tem paciente que realmente fala: não, eu prefiro o tacrolimo. É mais caro, mas eu prefiro. Tem, por exemplo, um caso recente, uma filha de médica, de uma colega de turma, lesões nas pernas, tinha nas coxas, fiz o teste, não era contato, era da dermatite mesmo, e a mãe médica falou: não vamos usar corticoide, moça nova, tenho medo que ela pegue estria. E acabou usando o tacrolimo, demorou um pouco, mas acabou resolvendo também. Agora, eu concordo com você, Léo, o mais comum é a pessoa querer usar em exagero. Tem que usar, né? Eu sempre comparo com outras doenças, como diabetes, tudo tem que usar o remedinho na dose certa. Dermatite, como a doutora Silvia falou, temos que usar na dose certa. Às vezes eu faço um ataque assim, tipo, eu uso 2 vezes por semana, 5 dias, 4 dias por aí, depois passa para 1 vez por semana, estabilizou, e aí até chegar no proativo, né? A gente vai desmamando também o tópico, vamos dizer assim. Às vezes a gente muda a potência, né? E também depende da região, né? Região de face, de mama, você vai tomar mais cuidado, né? Então, como eu falei, é uma arte, né? Não é simples. E é uma arte que nos compete e que nós temos que orientar e explicar para o paciente para ele aprender a lidar com isso, né? E qual que é o papel do corticoide sistêmico, né? De tomar ou de injetar hoje na dermatite atópica? O oral, resgate. Caso muito grave, antes de você tentar iniciar um tratamento a longo prazo, você vai pedir alguns exames, alguma coisa, você vai fazer resgate e usar curtos períodos, 5 a 10 dias, dependendo do caso, vai evitar manter no corticoide eternamente, porque depois ele faz até um fenômeno que, tipo, se acostuma literalmente, né? O cara deixa de funcionar. Então, a gente usa só resgate, que a gente chama. Tira da crise até você pensar o que você vai fazer depois. Não sei a opinião da Silvia. Eu também tenho essa opinião, e eu acho que a gente tem que também desmistificar, porque tem
Tem colegas que falam assim, eu sou contra corticoide sistêmico Não é de assim. qualquer forma. Como eu falei, nada é proibido. Exato. Tirando o injetável de depósito. O injetável de depósito, eu acho que é um problema, porque você não consegue saber exatamente quanto ficou, quanto que ainda está agindo e quando aquele medicamento acaba o efeito, quando acaba o efeito daquele medicamento, o rebote que a gente chama, ou seja, o que vem depois, às vezes vem muito pior do que o que estava antes. E se eu quero fazer um teste, eu vou ter que esperar um tempão para fazer o teste. Exato. Também. Né? Então, assim, o que eu costumo, assim, para a população que eu lido, que é adolescente, criança, você tem que fazer uns paralelos, né? Então, o que eu digo? Você tem um carro de Fórmula 1 na tua mão, que é o corticoide oral. Você vai andar com um carro de Fórmula 1 a 200 km por hora nas ruas de São Paulo? Obviamente que não. Ah, mas eu quero muito andar com esse carro de Fórmula 1 porque eu sei que ele vai satisfazer meu desejo de velocidade. Ok. Então, você vai fazer certo. Você vai lá para Interlagos, você vai pegar aquele carro, você vai andar aquele tanto e acabou. Acabou. O que você vai andar no dia a dia? Com o seu carro normal, que você vai ter que respeitar a velocidade, que você... Ah, mas eu não vou atingir a mesma velocidade. Claro que não. Mas você também não vai bater, atropelar as pessoas, ser multado. Então, eu acho que é aprender a lidar com isso. Quando o paciente entende que corticoide sistêmico é por curto período e não é para ser rotina, ele funciona. Não funciona, não? Sim. Não. Ou ninguém mais usa, só eu? O problema é só manter a longo prazo. Funciona, ninguém tem dúvida. Eu explico para o paciente que o melhor remédio para ele é o corticoide sistêmico, para tirar daquela crise. Só que eu não posso manter eternamente aquele corticoide. Eu explico a brincadeira lá do dominó. Ele derruba mais dominós. Derruba o primeiro. E eu vou procurar um remédio que derruba menos peças. E aí a gente parte para os outros tratamentos. Aquela brincadeira, né? O corticoide é um tiro de canhão. Sim. Ele atira para todos os lados. Vai resolver, só que é uma ilusão no longo prazo. E muitas vezes a gente usa pensando no próximo passo. Sim, mas um problema que a gente tem, Luciana, é que como é venda livre, muitas vezes você fala, ainda teve no ambulatório essa semana, que a gente tinha pedido exames para entrar com imunossupressor, tudo, e tinha orientado para o cara fazer o resgate. Né? No caso, era criança também. E voltou ainda tomando. Eu achei que era para continuar tomando, mas estava na receita para fazer a regressão. Uhum. Só que a mãe viu que, vamos manter. E aí fica mantendo. Mas eu acho que também, se a gente conseguir esclarecer as pessoas por que a gente não quer que mantenha, fica mais fácil o entendimento. Eu sempre falo, tem que jogar no mesmo time, né? Outro dia eu ouvi de uma mãe, mas por que eu não posso dar aquele remédio que limpa a pele dele? Eu falei, você pode dar. O que você não pode é ficar dando por períodos prolongados. Por quê? Claro que se você virar para o paciente e falar, porque ele vai desenvolver um Cushing iatrogênico, ele não vai entender. Não. Mas se você explicar que ele vai ficar com aquele rosto inchado, que ele vai formar uma giba, uma coisa alta aqui atrás, que ele vai ficar diabético, que o colesterol vai aumentar, que, enfim, tudo que pode acontecer além de não crescer, é óbvio que a mãe, o pai e o próprio paciente vão entender que não é uma arma para ser usada todos os dias. Não é um carro de Fórmula 1 para dirigir na Faria Lima, algo assim. Eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente viu acho que um uso indiscriminado, né, e contínuo como uma automedicação dos pacientes, e daí, ao mesmo tempo, acabou criando um discurso, assim, por parte dos próprios especialistas de tentar ir para o lado oposto, de falar, assim, como uma forma de simplificar, assim, para não perder muito tempo, falar, não pode usar nunca. Proíbe. E daí a gente vê também alguns pacientes que, às vezes, ficam abismados se você passar por um período que ele fala, não, mas eu ouvi que não posso usar jamais. Já tivemos isso. E acho que é isso, assim, para tentar explicar um pouco, o que a gente quer dizer é que é uma droga que ela tem
ela ajuda bastante em algumas situações muito específicas, mas que ela também tem muitos riscos, né? Então, que o uso deve ser feito com a supervisão de um profissional que esteja a par, né, do conhecimento. Porque eu acho que o problema é isso. Eu vejo, não tenho grandes experiências como profissional, né, mas que a gente vê Sim, já tem. Sim. é que o paciente, ele vai no pronto-socorro e recebe a injeção do corticoide, e daí ele fica assim, meu Deus, aquele meu médico dermatologista nunca me contou que existia essa fórmula mágica, ele estava escondendo de mim. E daí ele fica indo no pronto-socorro várias vezes, até que acaba num hospital com complicações e com um quadro super descompensado. Isso, Léo, esse ponto que você tocou, eu acho que é fundamental no sistema de saúde que a gente tem hoje no país. Como pelo SUS qualquer um tem acesso a um pronto-socorro, numa emergência, muitas vezes esse paciente de dermatite atópica, e isso eu não estou falando só na rede pública, mesmo na privada. Particular também, talvez Exato, até na privada. pior. Ele acha que ele mais pode... problema em pronto-socorros, emergências aí de hospitais particulares, sinceramente, é uma crítica, mas a gente tem visto muita gente despreparada. Assim, e por mesmo que no particular. esse Talvez paciente no SUS está recorre? melhor. Então, mas por que esse paciente recorre à emergência, Mari? Se ele tem uma doença Sim. crônica, ele tem que ser acompanhado por um No consultório. dermatologista, no consultório. Ele não precisa ir cada vez que ele tem uma crise no pronto-socorro. Eu acho que isso também faz parte da orientação nossa que nós temos cultura. que dar. Eu fui preceptor lá do HC, dos internos do ano passado, e daí para todas as turmas na aula de dermatite, o recado que eu deixava, eu falava, ó, se vocês tiverem que levar um recado para a vida de vocês como médicos, quando vocês estiverem no pronto-socorro e chegar um paciente com crise de dermatite atópica, não tem problema dar o corticoide de tomar para tirar ele da crise, mas, por favor, expliquem que aquilo não é o milagre, que se ele chegou a esse ponto de procurar um pronto-socorro, ele precisa passar com o especialista para tentar entender o porquê que ele chegou até lá, Exato. se ele não está fazendo o básico direito ou se está e precisa dar os próximos passos. Porque imediatista todo mundo é. O ser humano é imediatista. Sim. Se você tiver uma solução a curto prazo e que resolva a sua vida, por que você vai se dar o trabalho de agendar, de ir lá, de esperar, de conversar? Eu costumo dizer, tem a pílula mágica? Tem a pílula mágica da dermatite atópica? Não tem. E daí acho que a gente chega num outro ponto, né, que hoje, quando a gente passa, né, então desse primeiro limiar aí, de um paciente que já está bem acompanhado, já foi orientado, tem um bom entendimento da doença, né, do que ele tem que fazer, está tentando fazer os tratamentos tópicos, mas mesmo assim ele continua descontrolado, né, e daí a gente conversar um pouquinho sobre os próximos passos, sobre o tratamento sistêmico, assim. Então, como é que tá isso hoje? Como é que a gente melhorou bastante, né? Acho que, assim, um ponto, assim, que eu vejo é que o paciente vem querendo a vacina da dermatite, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês explicam aí para o paciente, porque eu acho que acaba vindo como uma demanda. interpretação errada, É. né? Porque, para mim, a vacina é algo que você tomou e Mas eles às vezes você falam toma vacina. dose de Daí faz reforço. parte da educação a gente explicar que não é uma vacina, mas todos vêm eu ouvi falar da vacina. Por ser Desculpa cortar injetável, você. né, Mário? Eles acham que tudo que é injetável e que aplica periodicamente, não vai tomar todo dia, poderia ser chamado vacina. Então, eu acho que já tem que começar por aí. Você quer começar? Tem alguns passos antes, não? Faço questão para falar. Então, o que eu costumo dizer é, chegamos até aqui, vimos que só o tratamento tópico não funciona, que esse tratamento de resgate, como nós falamos, ou seja, para tirar você da crise com o corticoide, ele não está sustentando, ou seja, ele não está mantendo você com crises a cada 1 mês e meio, você está precisando de uma medicação como o corticoide muito frequentemente, opa, vamos parar tudo, baixa essa bola e vamos repensar a tática do jogo. Então, vamos repensar a tática do jogo fazendo o quê? Lançando mão de opções sistêmicas também. Quando a gente fala sistêmica, nós estamos falando tudo aquilo que não é de passar, tudo aquilo que pode ser tomado por via oral, injetado como a vacina, que é uma injeção subcutânea. Enfim,
todas as medicações que vão ser absorvidas e entrar no seu sistema para agir na pele. O que a gente costuma dizer? Até algum tempo atrás, e há pouco tempo, 2017, foram aprovados o primeiro imunobiológico para uso em dermatite atópica no nosso país. Então, até lá, o que a gente tinha? A gente tinha medicamentos que seguravam essa resposta exagerada imunológica que dava inflamação. Isso acho que de uma maneira fácil para o paciente entender. Eles perguntam, eu sou imunodeprimido com a minha dermatite atópica? Eu falo, não, você é imunorreativo. É assim, sua imunidade é um exército para defender você de infecções, de vírus, de bactéria. Por que muda o tempo? Por que você transpira demais e você já está todo vermelho e inflamado? Porque esse exército ele é meio perdido. Então, ele reage exageradamente a qualquer coisa. Primeira coisa, vamos tentar segurar essa reação tão exagerada do seu sistema imunológico. E aí vem o que o Mário falou, os chamados imunossupressores. O mais estudado no mundo inteiro e que aqui no Brasil a gente até foi um pouco mais relutante do que em outros países a usar, que é a ciclosporina, é um imunossupressor. Claro que, de acordo com a dose que você usa, o período que você usa, ele vai suprimir cada vez mais esse sistema imunológico. Mas ele pode ser uma arma para você tirar o paciente daquele vínculo cruel que ele tinha com o seu corticoide. Pode usar por muito tempo? Não, né? Todos os consensos, todas as reuniões de todos os médicos que mais brigam do que decidem alguma coisa, chegaram à conclusão que não dá para segurar esse sistema imunológico, a grosso modo, por muito tempo. Que seja um ano, mas tem que pensar num plano C. Se o corticoide era o A, se a gente teve que mudar para o B, que era a ciclosporina, ou para o metotrexato, que também é uma outra droga bastante utilizada, mas que também tem seus efeitos colaterais, para onde a gente vai daí para frente? E aí que vieram essas chamadas terapias-alvo. Em vez delas segurarem toda essa resposta imunológica e fazer com que você ficasse quase imunossuprimido, elas chamam alvo por quê? Porque elas vão ali no ponto. Eu vou tentar bloquear só esse pedacinho aqui. Mais ou menos como você falou. Se a gente pudesse fazer isso no coração, entrar ali com um raio laser para ir direto no ponto do coração que está doente, na artéria coronária, talvez fazer assim, plim, e mudar aquela história, virar aquela chavinha. E daí posso perguntar uma dúvida minha mesmo, assim, que eu sempre pergunto para médicos mais experientes, assim, que vocês já estão vendo pacientes com dermatite atópica há décadas, né? Como é que vocês veem a evolução dos pacientes, assim, se vocês acham que tá igual, que sempre teve pacientes graves e tão graves, ou que tá... É uma impressão pessoal mesmo, assim, eu queria saber qual que é a visão. Se vocês acham que tá tendo casos mais graves, porque às vezes eu ouço falar assim, nossa, acho que tá tendo casos mais graves, tá difícil de controlar, e hoje, graças a Deus, a gente tem várias opções, mas como que fazia antigamente? Se tinha esses pacientes e... Tinha. Eu comecei a trabalhar mais com dermatite atópica em 91, por aí, quando na minha aula de qualificação caiu dermatite atópica, né? Até a doutora Zilda, que foi tua professora também, foi da minha banca e tenho muita admiração pela Zilda, aprendi muito com ela sobre dermatite atópica também, porque ela era do servidor e do HC, depois ela ficou só no HC. E eu usava ciclosporina, usava mais quando não tinha opção. Lógico, sempre tentando suspender. Agora, sim, pode usar ciclosporina a longo prazo? Pode. Deve? Não. Diferente. Um transplantado vai usar, já peguei bebê com cirrose biliar primária transplantado hepático e vai usar a vida inteira. Só que uma coisa é um transplantado, outra coisa é um atópico, óbvio. No atópico a gente tenta restringir, como a doutora Silvia falou, 1 a 2 anos, tudo. Mas no passado eu chegava a usar mais que isso, 6, 7 anos, tá? Em relação ao aumento da prevalência, acho que é isso que você quer dizer. Do ponto de vista pessoal,
É difícil dizer, porque à medida que você vai crescendo na carreira, vai virando referente a todo mundo, eu comecei a dar muita aula em congressos de alergia, de dermato, pediatria, clínica, fiz a tese, o meu doutorado já foi com dermatite atópica, então aumentou para mim. Mas na literatura, sim, o que se sabe é que a prevalência de dermatite atópica grave aumentou nos últimos anos, sem dúvida, e a gente vê no hospital mesmo, a gente atende muito mais do que antigamente. Do ponto de vista pessoal, não tenho a menor dúvida. Hoje a maior parte da clientela é atópico. Não tem um dia que eu não atendo paciente com atópica. E quando chega na gente, na Silvia, comigo, principalmente em nível de consultório, raramente chega um leve. Quando vem, já passou aqui e ali, né, Silvia? Vai vir um caso complicado. O leve já foi orientado antes, como eu falei, os médicos estão mais bem orientados. Então, quando chega, então eu vou falar assim, não, aumentou muito. Aumentou pelo que tem na literatura. Para mim foi uma consequência. Não, mas assim, eu digo né? porque também, óbvio, no consultório, mas assim, tá vocês têm a tem experiência do hospital também, que hospital obviamente também que é um hospital de... São hospitais de referência, sim. Mas mesmo assim... O ambulatório do Padre Bento específico, a gente começou a fazer e foi assim, eu, a doutora Renata, a doutora Betânia, a Maria do Rosário, o pessoal lá da equipe, vamos fazer o ambulatório de dermatite atópica já há alguns anos aí. Não fizemos propaganda, não fizemos nada e está aumentando cada vez mais e vem gente de longe, vem gente de consultório particular. A primeira coisa, a gente receita remédio que está no hall da ANS, porque a primeira coisa que a gente pergunta, tem convênio? Tem convênio. Então, pera um pouquinho, o plano é um pouco diferente. Vamos começar, se for adulto, com a ciclosporina, se for criança, não, tal, e já pensando em receitar medicamento que a gente sabe, depois a gente vai falar aí que está no hall da ANS. E tem pacientes que é SUS, tem pacientes de tudo quanto é tipo. Mas não precisamos divulgar, fazer, não, no começo a gente pensou, vamos divulgar, fazer alguma coisa na mídia, do ambulatório, e naturalmente foi hipertrofiando e... Toda semana tem casos novos que um indicou e que foi, que vai de boca. Então, não tenho dúvida que está aumentando. Que, assim, do ponto de vista pessoal, o que está aumentando para nós são os casos mais graves, né? Mas eu acho que, concordo com você, mas eu acho que o que a gente vê e vai ao encontro do que a literatura mostra é que, principalmente nos países mais desenvolvidos, com alto grau de escolaridade dos pais, tem aumentado, sim, a frequência, a prevalência de dermatite atópica. Sinceramente, Léo e Luciana, eu acho que faltam estudos robustos no nosso meio para estabelecer essa prevalência. Isso é um ponto primordial. A gente não conhece a nossa realidade. A gente recebe casos que muitas vezes vieram como dermatite atópica, não era dermatite atópica, ou que claramente são dermatite atópica e vieram com outros diagnósticos. E isso é uma falha nossa de não estabelecer dados, ou seja, ter as nossas referências. Primeiro ponto. Claro que sempre vai haver um viés. Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho e vai comparar determinados tratamentos dentro do nosso ambulatório, dentro daquele centro ali de referência, claro que quando a gente vai fazer a estatística, mas 70% são casos moderados a graves. Óbvio, porque senão os leves não estariam lá. Mas, será que eles sempre foram graves? Alguns, como a gente sabe, aqueles que a criança já começa precocemente, já começa respondendo mal à terapêutica atópica e já tem comorbidades atópicas associadas àquela criança que já foi lactente sibilante e vai evoluir com uma asma e tem uma dermatite atópica, esse, sem dúvida nenhuma, início precoce, maior extensão de lesões, associação com comorbidades atópicas, vai ser uma criança mais grave. Mas o que eu acho é que existem os mal conduzidos, que seriam leves e se transformam em graves, como o Mauro falou no começo, porque foram mal conduzidos. Existem também, e eu acho que hoje, no começo tinha até uma briga, né? Será que existe dermatite atópica que começa na idade adulta? Eu sempre acreditei que existe. Eu acho que tem. Eu tenho casos que assim, não é possível. Ele nunca consultou com um dermatologista. Exatamente. Então não dá pra gente pensar, será que ele já tinha e ninguém pensou nisso? Só eu que sou. Não. Eu acho que ele começou a ter a sua dermatite atópica por
inúmeros fatores, porque eu sempre disse que a gente conhece, acho que a ponta do iceberg da dermatite atópica com tudo que melhorou nosso conhecimento a respeito. Mas ainda tem mais coisas. Eu acho que a dermatite atópica é apaixonante porque você, quando estiver na minha idade e na do Mário, vai ter um arsenal não só terapêutico maior, mas de conhecimento sobre a doença maior e desafios talvez maiores. Então, eu acho que ainda se sabe muito pouco, mas dentro do que se sabe, houve um progresso fenomenal nos últimos anos. O que eu acho que não tem dúvida, Léo e Luciana, é que o número de casos que está continuando para a idade adulta, sim. Esse sim, tem aumentado. Tá aumentando. E casos novos na idade adulta também. Agora, a questão do viés dos serviços, né? Eu teve 2 dissertações que eu orientei aí, da psicóloga Cleide e do Lucas, que é médico de família. A Cleide estudou ansiedade e depressão pacientes com dermatite atópica. Qual foi o viés? Não tinha leve. Porque no hospital não vai o leve. No hospital só vai o grave. Na Santa Casa não vai o leve. No Padre Bento não vai o leve. E deu 96% dos pacientes com score lá de ansiedade, que os psicólogos fazem, e 60 e tantos de depressão. Essa semana tivemos 2 adolescentes com ideação suicida. Segunda-feira agora. Né? E o Lucas estudou... comorbidade cardiovascular, tal, como tem na psoríase, e na dermatite menos, mas também só casos moderado e grave, não deu para comparar. Ele comparou com um paciente sem dermatite atópica. Então, assim, a gente tem visto mais, eu não tenho dúvida. Agora, no consultório, é o que eu te falei, é um viés também. Então, com relação ao tratamento, nós temos o grupo dos imunossupressores e as terapias-alvo. E aí o senhor comentou do rol da ANS. Como que é isso? Como funciona no Brasil? Nós temos no SUS, nós temos... No Brasil, a gente tem no SUS atualmente a ciclosporina. O Metexat não entrou, mas não é uma medicação cara. Entrou agora a betametasona e o tacrolimo, né? Mometasona. Mometasona, né? Mometasona e tacrolimo. E o tacrolimo também. E o Metexato, né, que está sendo incorporado. E a gente tem a promessa que vai entrar dos 6 meses aos 12 anos. Foi aprovado, né? Um dia vai ter, mas ainda está faltando disponibilizar. Uma coisa é a aprovação pela ANS, outra coisa os governos disponibilizarem. Uma coisa é a aprovação pela Anvisa e outra coisa é o acesso, Sim, a essas medicações. De 6 meses a 12 anos vai entrar o Dupilumab, que é um nome químico, que é o que chamam de vacina. E de 12 a 18 anos, a upadacitinib. No rol da ANS, a gente já tem o Dupilumab aprovado a partir dos 6 meses. Dos 6 meses aos 18 anos, não tem que provar que houve falha do tratamento tópico. E dos 18 anos em diante, falha ou contraindicação à ciclosporina. Tem que ter tomado primeiro a ciclosporina. Não entendemos bem esta regra. Do ponto de vista científico, não dá para explicar o porquê que se colocou que primeiro o cara tem que usar. Não sou contra usar ciclosporina, eu uso, né? Mas, assim, obrigatoriamente você ter que usar. Porque tem casos que a gente olha, né, Silvia? Pô, esse aí eu já vou partir, mas para adulto a gente tem que passar pela ciclosporina. E quais funciona, vocês acham em muitos casos funciona bem. Os desafios atuais, assim, com essas novas medicações, com o Dupilumab, com os inibidores de JAK, né, que são esses? Eu acho que o maior desafio atual, antes de a gente pensar em acesso, é pensar em escolha. Eu acho que a gente tem que conhecer esse paciente, saber qual foi tudo que ele já caminhou até onde ele chegou, e aí saber se ele tem realmente indicação para esse ou para aquele. Porque até entre as drogas-alvo, a gente tem diferenças. Sim. Tem drogas-alvo que são orais, tem drogas-alvo, e, portanto, devem ser tomadas todos os dias. Por quê? Porque o efeito não dura muito. Se você... O Mário comentou sobre o upadacitinib. É um medicamento oral, comprimido. Olha que fácil. Todo dia tomar um comprimido. E fácil de esquecer. Fácil, mas é diferente de você ir a um determinado centro de infusão, tomar aquela injeção subcutânea e a cada 14 dias, a cada mês, quando é criança, enfim,
respeitando a orientação de bula, e aquilo vai ser incorporado e você vai fazer. O medicamento oral, será que ele é tão mais bonzinho? Quais são os efeitos colaterais desse tratamento oral em relação ao do tratamento injetável, imunobiológico versus inibidores de JAK? São os dois grandes grupos. Então, eu acho que hoje, com tudo isso que a gente tem pela frente e com todo o progresso terapêutico, eu acho que o profissional tem, sim, que saber exatamente o que ele vai prescrever. Eu digo para os meus residentes, digo para todo mundo, a responsabilidade da sua caneta, do que você colocou, é sua. O paciente, ele tem um vínculo de confiança com você. Existe a necessidade de uma decisão compartilhada, mas a responsabilidade não pode ser compartilhada. A responsabilidade é do médico. Então, você tem que conhecer todos os efeitos colaterais, você tem que saber tratar a complicação, você tem que saber manejar a dose, você tem que saber o que você espera. Hoje, eu não sei você, Mari, mas eu vejo isso. O paciente falhou essa medicação, mas usou 4 semanas. Como falhou? Qual que é o tempo esperado? Já passa para outro. Para aquela medicação agir. Ansiedade. Então, o que eu sempre digo é... A ansiedade é do médico também, não é só do paciente. Isso. Vamos tratar nós a nossa ansiedade antes de trocar toda hora o tratamento do paciente. O que eu acho em relação ao tratamento sistêmico, eu acho que tem 2 pontos, né? Uma que a gente sempre acha que o mais novo é melhor. Então, eu acho que talvez na psoríase isso tenha mudado, mas eu acho que para dermatite atópica, os imunossupressores ainda têm um papel. Sim, a gente tem um estudo recente, com eficácia, com segurança. Sim. E o outro ponto é farmacoeconômico, né? Então, tem bastante estudo de farmacoeconomia em dermatite atópica, e aí a gente começa com o hidratante. A gente soma um tacrolimus. Eu sou uma pessoa que, quando eu faço a receita, eu gosto de pensar no custo da receita, porque a nossa receita... Sem dúvida. Sim. Ela pode chegar sem no... dúvida. Bizarro. Como que vocês englobam tudo isso? O paciente que está sofrendo na sua frente, você quer ajudar, óbvio, porque o nosso papel é ajudar. Em relação à segurança, à economia, custo... Segurança sempre tem que ser avaliada. Eu falei, antes de tudo, a segurança. Você não está dando para um transplantado, como eu falei. Você vai avaliar comorbidades. A questão do custo também é muito variável. E depois eu vou complementar alguma coisa. A primeira paciente que eu comecei a usar dupilumab, já desde 2018, é uma paciente que teve 4 internações em UTI, tá? Em hospital particular, por conta da dermatite atópica, de infecção, de pele, sepse, coisa assim. O convênio dela paga desde aquela época, sem estar em rol nenhum. Porque muito mais barato para eles pagarem. Ela nunca mais internou pela dermatite. Teve uma infecção urinária, uma coisa ficou lá um pouquinho. Mas pela dermatite ela internou lá. Então, quando eu nem achava que não ia aprovar. Mas ela veio e foi encaminhada por um colega que não tinha ainda estudado a droga. Hoje ele é um prescritor, com certeza. Um cara muito bom, mas ele falou, o Mário que lida de dermatite atópica, joga para ele lá, né? Todo mundo jogava para mim, os casos complicados, né? Por isso que eu acabei tendo a experiência, como eu falei para vocês. Aí eu fiz o relatório e tal, mas de cara. Até hoje ela recebe em casa, ela tem medo de se auto-aplicar, ela vai no consultório, eu vou lá e aplico lá a cada 2 semanas. Então, vai avaliar individualmente. Eu tenho muito pavor na medicina, desde que eu me formei, desde o tacrolimus, o pimecrolimus e tal, daquela ansiedade de usar o novo, do pessoal pegar e a gente já está vendo. E você falou da psoríase. E aí eu também sou otimista para dermatite atópica. Hoje a gente tem 12 medicações aprovadas para psoríase, tem algumas na ANS, algumas na Conitec, algumas em ambas. E às vezes a gente vê o pessoal já começar com a mais recente, sendo que o metexate continua funcionando para psoríase. Sim. Eu começo para psoríase fototerapia ou metexate, ponto. Óbvio que tem os casos especiais, couro cabeludo, as regiões que a gente sabe que são mais... Você sabe que não vai responder ao metexate, aí é diferente. Mas uma psoríase vulgar,
uma gutata adolescente vai responder ao Metexate, né? E na dermatite a gente tem receio que isso aconteça. Agora vamos falar da parte boa, que eu queria deixar o recado para os ouvintes aí. Eu sou otimista e eu acho que vai ficar cada vez melhor para a dermatite, a gente vai ter mais medicações disponíveis, o médico vai poder sentar com o paciente e escolher. Existe já, Silvia, não sei se você já tem essa experiência, tem convênios aí aprovando os inibidores de JAK, a medicação oral, por liberabilidade. Ou seja, olha, eu não te pago esse, mas eu te pago aquele. Então, eu tenho paciente com abrucitinib, tenho paciente com UPA, tenho paciente até com baricitinib, parou de... Não tenho mais nenhum, assim, a não ser de estudo clínico, né? Mas, então, assim, em relação ao que era antes de 2018, vamos dizer, que foi quando efetivamente a coisa começou, está muito melhor. Então, tenho pacientes de convênios que até não são nenhum top, nada, e está conseguindo a medicação. E eu acho que a coisa vai ficar melhor ainda, porque ainda vamos falar de outras medicações, acho que mais novas aí, a gente ainda vai ter nos próximos meses, com certeza, mais 2 drogas, né? O lebrikizumab e o nemolizumab, provavelmente para o ano que vem. O Lebri também já a gente vai ter. faz O Lebri já parte, está pronto, né? Foi aprovado, já tem precificação, tudo. Agora temos uma reunião esse mês, né? Para saber aí, que acho que vocês vão também. E para acabar, nós falamos. E os antialérgicos? Os antistamínicos? Isso. Então, aí a gente volta. Qual é o papel da histamina em tudo que hoje a gente sabe da dermatite atópica? Não é que não exista, mas ele é ínfimo. Então, o que eu costumo dizer é, naquela sua prescrição da dermatite atópica, onde o hidratante é obrigatório, um sabonete não irritante é obrigatório, um corticoide tópico, até quando esses pacientes usam essas drogas-alvo, eles vão precisar. Eu recomendo o proativo também, quando eu estou dando sistêmico. E a terapia proativa. Um inibidor tópico de calcineurina, tacrolimo ou pimecrolimo, muitas vezes a gente lança a mão disso. Olha quanto está essa conta já. E aí, sem dúvida nenhuma, se ele vai tomar uma ciclosporina, se ele vai usar uma droga-alvo, isso encarece, e eu costumo dizer o seguinte, alguém sempre vai pagar essa conta. Nós temos que raciocinar com isso. Não é porque ele tem um plano de saúde e essa operadora de saúde vai pagar. Essa operadora de saúde vai pagar e cobrar de todos os seus associados. Sim. O que ela está pagando. E assim o sistema SUS. Por que o SUS demora para incorporar alguma coisa? Porque, uma vez que incorporou, qualquer médico que prescreva, desde que se cumpram as exigências cabíveis, esse paciente irá receber. Então, essa conta fica muito grande. Será que realmente eu preciso adicionar a tudo isso um antihistamínico? Em alguns casos, eu uso antihistamínico. Principalmente os sedantes, gosto bastante deles, quando eu quero exatamente essa sedação. Então, e não são todos os pacientes que têm sedação com antihistamínico sedante. Criança, nem sempre. Nem sempre. Eu tenho criança que tem o chamado efeito paradoxal, a criança vira o demônio. Liga no 220. Nossa Senhora, ela quebra tudo, joga os bichinhos para fora do berço. Escândalo no meio da noite. Claro que para essa criança está totalmente fora de cogitação. Mas aquele paciente que se beneficia porque ele consegue ter pelo menos um início do sono, ou um sono um pouquinho melhor, ou até uma sedação superficial e que ele não se escorie tanto, até que o tratamento-alvo faça efeito, ou até que o ciclosporina, o metrexato faça efeito, por que não? Então, eu sou nada radical em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que prescrever com consciência. E à medida que a gente foi aprendendo como é que funciona o mecanismo da dermatite atópica, a gente foi percebendo que a histamina tem um papel pouco expressivo. Eu vou ser obrigado a... Só mensagem final. Mensagenzinha final. O papo foi bom, a gente passou um pouquinho, mas passou muito rápido. Depois a gente vai continuar a nossa conversa fora do... Eu pensei que você ia dar uma dica preciosa. Não, de farmacoeconomia que você falou, eu sou um pouco diferente nessa questão do antihistamínico. Eu deixo a critério, eu não prescrevo.
se a mãe quiser, ele já vem usando. Já vem usando. Para coceira, eu aprendi num congresso de pediatria lá na Colômbia, que eu fui dar uma aula uma vez lá. Tinha assim, uma bonequinha que ficava ensinando os pediatras a massagear para ensinar para as mães. Eu recomendo uma boa massagem com o hidratante e tal, conversando ali na hora de dormir. Eu acho que funciona melhor que o anti-histamínico. Não sei, aí assim, se a mãe quer usar, pode usar, mas eu falo, olha, use até para a questão de economizar. Eu prefiro que gaste no hidratante do que gaste no anti-histamínico. Mas às vezes a maioria já vem Compartilhe usando. dessa opinião. Obrigado. Muito obrigada. Bom, queria agradecer demais a presença de vocês dois. Foi uma conversa excelente, passou voando, né? Verdade. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço. Obrigado aos convidados. E até a próxima. Até. Até. Tchau.